Queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 24. Gênesis 24, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade que temos de estarmos reunidos aqui na tua casa para ouvirmos a tua palavra, ó Pai. Eu quero te pedir que nesse momento o teu Espírito Santo abra o entendimento, o coração de cada um desses que aqui estão, ó Deus, e a todos aqueles a quem esta mensagem chegar. Que a tua palavra não volte vazia, que o Senhor fale, dando a instrução, dando, Senhor Deus, o alimento que vem, ó Deus, da tua palavra. Fala conosco, ó Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a ansiedade é um pecado. E é um pecado que aflige não somente as pessoas que não creem em Deus, mas também os cristãos. Muitos cristãos ficam preocupados, ficam ansiosos, perdem o sono, ficam muito, até mesmo apavorados, quando certas coisas não acontecem, quando as coisas demoram para acontecer. A verdade é que nós somos muito impacientes. Nós vivemos numa cultura e numa geração impaciente. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que Deus cumpre todas as suas promessas. E todas as promessas de Deus são cumpridas do jeito de Deus e na hora de Deus. Não é do seu jeito, do nosso jeito, e não é na nossa hora, mas é do jeito de Deus e na hora de Deus. E nós precisamos entender também, meus irmãos, que Deus, Ele desenvolve toda a história para a glória dEle e para o nosso bem. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia é Romanos 8, 28, onde o apóstolo Paulo diz que nós sabemos, ou seja, nós não somos ignorantes, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a sua vontade. Então, queridos irmãos, nós precisamos entender que Deus está no controle de todas as coisas. Não há por que ter medo, não há por que ficar ansioso, preocupado. Se Deus está no controle de todas as coisas, nós podemos ficar tranquilos
que Ele cuidará de nós até o fim e Ele providenciará tudo aquilo que nós precisamos. E a gente tem aprendido isso, meus irmãos, no livro de Gênesis, o livro dos começos. Já desde o ano passado, aos domingos à noite, nós temos estudado este livro e temos visto o início da história da redenção, o começo daquela história que teve como objetivo a vinda do Senhor Jesus Cristo para nos salvar. Todas as pessoas passam por problemas. Desde que o pecado entrou no mundo, os efeitos do pecado tomaram conta de todas as áreas da nossa vida. Nós temos problemas financeiros, problemas de saúde ou de falta de saúde, problemas de relacionamentos, mas todos esses problemas têm uma só raiz, e essa raiz é o pecado. E Deus, então, queridos irmãos, Ele planejou para que o seu Filho viesse resolver esse problema que a gente não conseguiria resolver nunca, que é o perdão dos nossos pecados, a salvação, a nossa salvação da morte. Só que para que Jesus viesse, toda uma história teria que acontecer antes. Toda a história da redenção precisaria acontecer. E essa história da redenção a gente vê escrita nos livros do Antigo Testamento, a começar aqui em Gênesis. Quando a gente tem visto nos últimos domingos a história de Abraão, que Deus chamou Abraão da terra onde ele estava, do meio de sua família, ele e sua esposa Sara, e disse para Abraão ir para o lugar que ele ia mostrar para ele, e prometeu a Abraão que ele ia abençoá-lo, que Deus ia dar uma descendência a Abraão, sendo que Abraão e Sara não tinham filhos, já que Sara era estéril. Mas Deus prometeu, apesar da esterilidade de Sara, Deus prometeu a Abraão que eles teriam um filho e que desse filho viria uma grande descendência, maior do que as estrelas dos céus. Deus prometeu para Abraão também uma herança, uma terra. Abraão, ele nunca teve a sua casa própria, a sua terra própria nessa vida. Abraão morava em tendas, como um peregrino, como um nômade. Mas Deus deu essa promessa aos seus descendentes. E a primeira parte desta terra foi um túmulo, que nós vimos no domingo passado, quando Abraão comprou o primeiro pedaço de terra que ele teve na vida, ou melhor, o único pedaço de terra, o túmulo onde foi sepultada sua esposa Sara e onde mais tarde ele mesmo seria sepultado. Aquela terra, aquele terreno chamado Macpela, era a primeira parte daquela grande extensão de terra que nós conhecemos no Antigo Testamento como Canaã. E os descendentes de Abraão herdariam de Deus essa terra, quando muito tempo depois, Israel, depois de peregrinar no Egito, no deserto, aliás, passar pelo Egito, peregrinar no deserto por 40 anos, finalmente Israel entrar naquela terra e tomar posse daquela terra. Só que a história era muito mais sobre terras e herdeiros. Da família de Abraão, da linhagem de Abraão, viria o Messias, viria Cristo. Cristo veio de Abraão. Então, toda essa história que a gente tem estudado no livro de Gênesis, meus irmãos, tem tudo a ver com a gente. O que tem a ver Abraão com a minha vida? Tem a ver porque de Abraão veio Jesus Cristo, e Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar você, que foi eleito por Deus Pai antes da fundação do mundo. Então, por sua causa, por minha causa, é que Cristo veio, e Cristo só veio porque Abraão existiu. E Abraão e toda a sua descendência. E nós chegamos no capítulo 24, meus irmãos, e vemos o único filho de Abraão, Isaque, solteiro. O capítulo 25 vai falar que Isaque já tinha 40 anos, era um solteirão, não tinha se casado. E aqui no primeiro versículo de Gênesis 24, nós vemos que Abraão já era idoso, já era bem avançado em dias, ou em anos. Aliás, então se Isaque já tinha 40 anos, e Isaque nasceu quando Abraão tinha 100, então Abraão era um senhor de 140 anos.
Ele sabia que a morte estava próxima. E ele tem um cuidado especial com o casamento do seu filho. Mas ele sabia, apesar de tudo, que Deus ia providenciar uma esposa para o seu filho. E não podia ser qualquer esposa. Abraão, então, ele chama o seu servo e ele dá uma missão a aquele servo. Diante dos versículos que nós já lemos, do versículo 1 até o versículo 9, Abraão ele chama o servo mais antigo da sua casa, aquele homem que ele mais confiava, e no versículo 2, aliás, ele fala para que esse servo colocasse a mão por debaixo da coxa. Aquilo era um gesto antigo de juramento. E aquele servo teria que fazer um juramento com Abraão, e o juramento era o seguinte: ele tinha que prometer, no versículo 3, e tinha que jurar que ele não daria para Isaque uma esposa do meio das filhas dos cananeus. O que acontecia? Abraão morava na terra de Canaã. A terra de Canaã era habitada pelos descendentes de Cã. Lembra de Cã? Cã era o filho mais novo de Noé, que havia desonrado seu pai, que havia zombado do seu pai. Noé, depois do dilúvio, a Bíblia diz que ele plantou uma vinha, pegou as uvas daquela parreira, fez vinho, bebeu demais, acabou tirando a roupa, ficando nu. E Cã, quando viu seu pai nu, ao invés de proteger o seu pai, ele zombou do seu pai, chamou os irmãos para que vissem aquele espetáculo. Os irmãos foram lá, cobriram a nudez do pai, e quando Noé ficou sóbrio, Noé abençoou Sem e Jafé e amaldiçoou Cã. Aliás, ele amaldiçoou Canaã, que era filho de Cã. Então era uma nação amaldiçoada. E Deus ia tirar essas pessoas daquela nação no futuro e ia dar para o seu povo. Então era um povo ruim, ou ruim, melhor dizendo. Não era um povo temente a Deus. E Abraão, então, ele faz o seu servo jurar, dizendo que Isaque não ia se casar com as moças daquele lugar. Moças que não temiam a Deus, moças que não serviam a Deus. Mas, versículo 4, aquele servo teria que fazer uma viagem. Ele teria que ir até os parentes de Abraão e de lá trazer uma esposa para Isaque. Faça uma pausa. Imagina você, que é solteira ou que é solteiro. O seu pai chama um empregado da casa e fala: olha, vai lá no meio dos meus parentes e traz um marido para minha filha, ou uma esposa para o meu filho. E aí no dia do seu casamento você conhece a sua esposa, o seu marido. Você ia ter que confiar na escolha de uma pessoa que nem era da sua família. Naquela época, meus irmãos, os casamentos eram arranjados. Pode parecer estranho isso. Mas, acima disso, eu quero que você entenda a questão da providência de Deus. Abraão, ele é sensato, ele é responsável e ele envia um homem de confiança, o homem que ele mais confiava, para trazer do meio dos seus parentes, da sua família, uma moça que agradasse a Deus, uma moça que não fosse do meio dos ímpios, uma moça serva do Senhor. Abraão era responsável porque ele não fez essa viagem porque ele não tinha condições, ele já era um homem muito idoso. Irmãos, nós precisamos entender o seguinte: Deus providencia tudo que nós precisamos, mas a gente não pode agir que nem louco, a gente não pode agir de maneira irresponsável, sem cuidar da nossa saúde, sem cuidar dos nossos familiares. Abraão não tinha condições de fazer uma viagem de 700 quilômetros. De Canaã a Mesopotâmia eram 700 quilômetros de deserto no lombo de um camelo. Ele não ia conseguir fazer essa viagem, ele era muito velho. Então precisamos entender, meus irmãos, que Deus nos dá tudo o que nós precisamos através de nós. Então Deus te dá o sustento? Sim, mas você precisa trabalhar. Você precisa trabalhar. Deus te dá uma casa? Sim, mas você precisa trabalhar para você pagar a casa, para você construir a casa. Então vejam, meus irmãos, tudo vem das mãos de Deus, mas Deus, Ele usa as suas criaturas e Deus nos usa também.
Deus aqui usou Abraão para ter esse cuidado, para que ele tivesse a preocupação com o casamento do seu filho. Não, meu filho não vai casar com qualquer uma, não. Meu filho não vai casar com uma moça do mundo, não. Vai casar com uma das moças da minha família, temente a Deus. E aí ele diz o seguinte, no versículo 7, no versículo 5, aliás, o servo ele diz: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei o teu filho à terra de onde saíste. O servo fala o seguinte: olha, Abraão, pode ser que eu chegue lá e a moça não queira vir. Não é fácil assim. E de fato não era fácil. Olha a missão que Abraão deu para aquele servo. Olha, faz uma viagem de 700 quilômetros, deserto. Você vai chegar lá, na minha cidade, você vai procurar a minha família. Era uma família grande, tinham várias moças. Você vai escolher uma e vai trazer para o meu filho Isaac para ele se casar com ela. Puxa, imagina se ele desse se você recebesse uma missão dessa. Não era fácil. E aí o servo fala, com razão: mas, Senhor, e se ela não quiser vir? Eu pego Isaac e mando Isaac para lá? E aí Abraão responde no versículo 6, cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, e me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Irmãos, Abraão tinha cautela, tinha cuidado, tinha responsabilidade. Quando o servo falou: se a moça não quiser vir, eu pego Isaac e levo para lá, ele falou: não, Isaac não pode casar nem com as moças daqui de Canaã, porque elas não são tementes a Deus, e eu não quero que o meu filho volte para aquele lugar, para o lugar de onde eu vim, porque aquele lugar também não é bom para ele. Esse é um cuidado que os pais precisam ter com seus filhos. Cuidado com seus filhos. Cuidado com os casamentos dos seus filhos. A gente vai falar sobre oração mais para frente, mas eu já adianto aqui. Os pais que têm filhos solteiros, e às vezes aqueles que nem têm filhos ainda, né? Não é pai ainda, não é mãe, mas que deseja ser pai e mãe. Você tem que orar: Senhor, prepara no tempo certo uma esposa temente a Deus para o meu filho. Um marido temente a Deus para minha filha. Que não seja uma pessoa do mundo, que não seja uma pessoa ímpia. Não deixa que meu filho vá para um lugar onde ele vai se afastar de ti, porque se Isaac voltasse para a Mesopotâmia, a terra de Abraão, ele podia se afastar dos caminhos do Senhor. Então Abraão ele tinha um cuidado todo especial com a vida espiritual do seu filho. Responsabilidade, cautela, cuide da vida espiritual do seu filho, da sua filha. Inclusive preparando o seu filho e a sua filha para um casamento que agrade ao Senhor. Mas o texto continua, versículo 8. Abraão disse: caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Então Abraão disse para o servo o seguinte: olha, se a moça não quiser vir, você está desobrigado, você não precisa trazer ninguém. Volta para casa sozinho. Abraão ele não tenta dar um jeitinho, não fala para o seu servo: olha, se ela não quiser vir, então procura outra, vamos dar um jeito. Não. Abraão ele segue a palavra de Deus. A palavra de Deus está no versículo 7. Deus me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Isaac tinha que morar naquela terra. Aquela terra era a herança de Deus. Ele tinha que se casar e ele e sua esposa morarem naquela terra, a terra de Canaã. Então vejam, meus irmãos, às vezes nós ficamos ansiosos, preocupados, porque a gente desobedece a palavra de Deus. Salmo 119 vai nos dizer que Deus nos deu os seus mandamentos para que os cumpramos à risca. E às vezes a gente tenta dar um jeitinho. Às vezes a gente fala assim: olha, a Bíblia fala isso, mas
eu entendo diferente. Não, irmãos, a Bíblia ela é clara. Os preceitos bíblicos, os mandamentos bíblicos, eles são claros para nós. E quando nós obedecemos a Deus, Deus nos abençoa. A bênção de Deus, irmãos, vem sobre obedientes. Deus nos deu a sua palavra para que a gente obedeça a sua palavra. E perceba uma coisa, Abraão não tinha a Bíblia. Não tinha. O que Abraão tinha eram alguns encontros que Deus tinha tido com ele. Algumas poucas vezes na sua vida, Deus apareceu para Abraão e falou para Abraão as suas promessas. Olha como você e eu somos mais privilegiados do que Abraão. Nós temos tudo aqui, todas as promessas aqui nas nossas mãos. E às vezes, irmãos, nós erramos porque a gente não lê a Bíblia, porque a gente não obedece os mandamentos de Deus, porque a gente não cumpre a sua palavra. Abraão não tentou dar um jeitinho para que seu filho saísse da solidão, da solteirice. O tempo está passando, Isaac vai ficar para titia, 40 anos já. Não, tem que ser com uma serva do Senhor, não pode ser com qualquer uma. Se a moça não quiser vir, meu filho não vai voltar para lá não, porque lá não é um lugar bom para ele. Tem que ser aqui, na terra que o Senhor deu, Ele prometeu, de acordo com a palavra do Senhor, tem que ser aqui em Canaã e tem que ser com uma moça dos meus parentes, e se não for agora, vai ser em outro tempo. É uma outra coisa que nós aprendemos, meus irmãos. Deus providencia tudo o que nós precisamos no tempo de Deus. A gente vai perceber aqui que Deus providenciou uma esposa para Isaac quando Isaac tinha 40 anos. Então, meus irmãos, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Ele cumpre as suas promessas, Ele providencia o que nós precisamos. Quando a gente chega no versículo 10, nós vemos o seguinte: tomou o servo os 10 camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia para a cidade de Naor. Naor, o irmão de Abraão, que morava lá na Mesopotâmia. Qual que foi a reação do servo quando recebeu esse chamado, essa ordem de Abraão? Ele obedeceu. Levantou-se, preparou todas as coisas que ele precisava levar, a bagagem, os bens, 10 camelos, e partiu para uma viagem de 700 quilômetros. Sabe o que são 700 quilômetros? É daqui no Rio de Janeiro. É chão. Já fez uma viagem longa? Eu, nas minhas férias, rodei 2.000 quilômetros, 2.200. É chão. Só que eu rodei de carro. Imagina esse cidadão aqui, no lombo de um camelo, no sol do deserto. Não era uma viagem fácil. Mas ele obedeceu. Servos, meus irmãos, são chamados a obedecerem seus senhores. Ele era um servo de Abraão, o servo mais antigo, o servo que governava tudo que ele possuía. Perceba uma coisa, você não tem nada. Tudo que você possui não é seu, é de Deus. Seu marido não é seu, ele é de Deus. Deus deu ele para você cuidar dele e amá-lo. Sua esposa não é sua, ela é de Deus. Deus colocou ela na sua vida para você cuidar dela e amá-la. Seus filhos não são de Deus. Aliás, seus filhos não são teus, são de Deus. Eu me confundindo aqui, né? Seus filhos não são teus, são de Deus. Deus nos dá os nossos filhos para que a gente cuide deles. Tudo que nós temos, até o nosso corpo, pertence a Deus. Nós somos mordomos, nós somos servos. E assim como aquele servo, meus irmãos, nós somos chamados a obedecer. Aquele homem, ele tinha uma tarefa difícil. Às vezes Deus coloca nas nossas vidas, meus irmãos, tarefas difíceis, missões difíceis, situações difíceis de serem resolvidas. Não seria fácil, se coloca na pele desse homem. Tem que fazer uma viagem longa dessa, chegar lá, procurar a família de Abraão, procurar a moça certa e ainda ter que
e ainda ter que contar com a disponibilidade dessa moça para ela aceitar fazer essa viagem de volta e se casar com o filho de Abraão. Opa, não era para qualquer um, não era fácil. Mas se Abraão deu essa ordem para o servo, ele tinha que cumprir. Deus nos dá ordens na sua palavra. O que a gente tem que fazer? Cumpre. Nós vivemos numa geração, meus irmãos, que os jovens, as crianças, são desobedientes, são rebeldes. Eu estava conversando com uma irmã, aliás, com irmãos essa semana, que fizeram faculdade ou fazem faculdade, e eles me falando que o ambiente que é na faculdade não é um ambiente bom. Mas não é por isso que os nossos filhos não vão fazer faculdade se eles tiverem condições de fazer? É claro que não. Eles vão. Se o seu filho tem condição de estudar, manda ele para a faculdade. Ele vai ser luz do mundo lá. Ele vai fazer a diferença lá. Mas não é uma missão fácil. O filho vai para a faculdade e tem que ser obediente no seu trabalho. As pessoas com quem você lida, colegas de trabalho, funcionários, patrões, fornecedores, são pessoas difíceis. Só que você tem que ser obediente, você tem que ser luz, você tem que estar ali naquele meio para fazer a vontade de Deus. Foi o que esse servo fez, ele foi. E diz o versículo 11 que fora da cidade fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, a hora em que as moças saem para tirar água. Veja a providência de Deus nos detalhes, meus irmãos. Esse homem chegou na hora certa, no lugar certo. Final da tarde, no poço. E interessante que ele fala aqui que era o lugar e a hora, versículo 11, que as moças saem para tirar água. Naquela época não tinha água encanada. Então você pensa o seguinte, você tem lá a sua filha, jovem, adolescente, eu tenho lá a minha, e fala, filha, 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, vai lá no poço, fora da cidade, versículo 11, fora da cidade, lá fora da entrada de Taboa, pega um balde, vai buscar água. As moças é que faziam esse trabalho pesado. Elas que tinham que fazer esse trabalho. E era um ponto de encontro, as moças se encontravam todo dia no poço, quando elas iam lá com seus cântaros buscar água. É interessante uma coisa, eu abro um parêntese aqui. Teve uma mulher na Bíblia que não ia à tarde, ia buscar água meio-dia. Quem era essa mulher, você lembra? A mulher samaritana. E por que ela ia meio-dia, não ia final da tarde? Porque justamente final da tarde, a hora mais fresca, você não imagina carregar um balde d'água debaixo do sol do meio-dia? Já é pesado, debaixo do sol é pior ainda. Mas a mulher samaritana ia nesse horário, meio-dia, para não se encontrar com as outras. Por quê? Porque ela tinha uma vida errada. Ela não queria ser falada mais do que ela já era. Mas perceba que tanto no caso da mulher samaritana, como a gente vai ver no caso de Rebeca, houve a providência de Deus, porque na hora certa Jesus estava no poço e conversou com a mulher samaritana e ela se converteu. Na hora certa, aquele servo de Abraão chegou no poço e ele vai se encontrar com Rebeca. E ele faz uma oração, certo? Era a hora certa, era o lugar certo, só que não ia vir uma moça, iam vir várias. E aí ele olhar para aquele monte de moça e falar assim, qual que é? Então ele ora. Diante de uma dúvida, o que você faz? Você entra em desespero? Você fica ansioso? Você perde o sono? Você fica com medo? Diante de uma situação de dúvida, de uma situação de necessidade, de uma situação que você precisa da orientação de Deus, você tem que orar. Foi o que o servo fez. Ele disse, versículo 12, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela responder, bebe, darei ainda de beber aos teus camelos, seja o que designaste para o teu servo Isaque. Nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Ele faz uma oração muito simples e fala, Senhor,
Vão vir moças aqui daqui a pouco. Aquela moça que eu pedi água e ela me der água e oferecer água para os camelos, que seja essa. E perceba uma coisa no versículo 12. Ele diz assim: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade. Essa palavra bondade no hebraico, a palavra resed, ela pode significar também misericórdia ou até mesmo graça. O que ele está falando aqui na oração dele? Olha como esse servo sabia orar. Que ele pede para Deus providenciar a mulher certa, a moça certa para Isaac. E essa providência não seria porque Isaac merece alguma coisa, porque Abraão merecia alguma coisa, porque ele, o servo, merecia alguma coisa, mas é pela bondade, pela graça, pela misericórdia de Deus. Tudo aquilo que Deus te dá não é por seus méritos, não é pelas suas forças, não é pela sua inteligência, mas é pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Tudo que você tem, a sua saúde, a sua família, o seu trabalho, o sustento do pão de cada dia, o seu casamento, a sua esposa, o seu marido e principalmente a sua salvação, é bondade de Deus, é misericórdia, é graça de Deus. Então, irmãos, quando nós orarmos, nós devemos orar. Às vezes, qual que é a sua necessidade? A necessidade aqui era uma esposa para Isaac. Alguns aqui que estão solteiros desejam se casar. Então você vai orar: Senhor, eu não mereço ter um marido, eu não mereço ter uma esposa, mas pela tua bondade, me dá uma esposa, me dá um marido, de acordo com a sua palavra. Senhor, eu preciso de um emprego. Preciso de um carro mais novo, porque esse que eu tenho está dando muito problema. Preciso fazer uma reforma na minha casa. Preciso de alguém para me ajudar no trabalho. Preciso pagar essa conta. Senhor, pela tua graça, pela tua bondade, me conceda isso. Não porque eu mereço, mas me conceda isso, que é graça das tuas mãos. E é interessante uma coisa, meus irmãos, como eu já disse. Deus providencia, sim, tudo o que nós precisamos na hora certa. Deus providencia, sim, e Ele nos usa para orarmos. Porque, presta atenção, não é porque você sabe que Deus vai te dar o pão de cada dia que você vai cruzar os braços e vai falar assim: bom, Deus vai me sustentar, Ele promete na sua palavra que Ele vai cuidar de mim, então a partir de hoje eu vou parar de trabalhar. Vou ficar em casa e assim como Ele fez chover maná do céu no deserto, Ele vai me dar, vai fazer chover comida todo dia na minha mesa. Não pense assim. Você tem que ser responsável. E você tem que orar também. Senhor, me dá saúde para eu poder trabalhar. Me dá emprego para eu poder trabalhar. Veja, meus irmãos, essas coisas, elas caminham juntas. A providência de Deus e a responsabilidade humana. Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele supre as suas necessidades. Mas você tem que trabalhar e você tem que orar. Foi o que aconteceu aqui. O servo foi, ele obedeceu, ele fez aquela viagem, mas ele entendia que ele não ia conseguir fazer aquilo sozinho. Então ele ora pedindo: Senhor, pela sua bondade, mostra a moça certa. E quantas vezes a gente ora pedindo que Deus supra as nossas necessidades, pedindo alguma coisa específica para Deus? E às vezes, meus irmãos, Deus demora muito tempo para responder. Às vezes um casal começa a orar para ter um filho e esse casal não consegue ter filho e passa tempo. Abraão e Sara, 25 anos a promessa. Às vezes você está orando pela conversão do seu marido, pela conversão da sua esposa. Às vezes você está orando por um trabalho novo. Às vezes você está orando por uma cura. E Deus, Ele responde às nossas orações. Às vezes demora anos para responder. Mas às vezes você fala amém e a resposta já vem.
Eu acho que muitos de nós aqui, eu mesmo tenho exemplos na minha vida, em que nós oramos e em seguida a resposta veio. Na mesma hora a resposta veio. Foi o caso aqui. Versículo 15. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. O servo olhou e falou: mas já, Senhor? E Senhor, ela é bonita. Aliás, meus irmãos, como a gente percebe na Bíblia mulheres lindas. Eu lembro quando eu estava no seminário, meu professor de hebraico, falando sobre essa palavra aqui traduzida por formosa, nós lemos que Sara era formosa, até idosa ela era muito formosa. Rebeca, Raquel, Ruth, mulheres lindas. Mas Rebeca não era somente uma beleza exterior, era muito mais do que isso. A leitura continua. Versículo 17, então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco de água de água do seu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez o poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. Além de uma mulher linda, era uma mulher serva. Serva. Ela fez exatamente aquilo que o servo havia pedido na sua oração. E veja, não era uma... Aqui a gente não se depara com coisas simples. Aquela viagem que o servo precisou fazer não foi uma viagem fácil. A missão que ele recebeu não era uma missão simples. E quando a gente chega aqui no poço, ele pede água para Rebeca, ele não conhecia a Rebeca ainda, ela dá água para ele e ela se oferece. Ela vai além. Eu vou dar água para os seus camelos. Agora deixa eu te contar uma coisinha. Um camelo, ele pode ficar até 3 semanas sem beber água. Quanto tempo você aguenta sem beber água? Um camelo consegue ficar 3 semanas sem beber água. Por isso que os povos do deserto, eles não usam cavalo, eles usam camelo. O camelo é forte e ele aguenta sem água. O deserto não tem água fácil. Só que é o seguinte, o camelo fica 3 semanas sem beber água. Só que quando ele bebe, chega a 200 litros de uma vez. Não é um bebedouro do seu cachorrinho. É uma caixa d'água para ele beber e ele bebe aquela caixa d'água inteira. De uma vez só. E aqui eram 10 camelos. E Rebeca tinha um cântaro. Sabe quanto cabe num cântaro? 13 litros. Imagina ela pegar água no poço com seu baldinho, com seu cântarozinho e dar de beber para aqueles 10 camelos que estavam andaram 700 quilômetros no deserto. Irmãos, a coisa era tão difícil que o versículo 20 diz que ela se apressou em despejar o cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço. Por que ela fez isso? Porque já era tarde. Era uma moça virgem, moça direita, moça de família, não podia ficar na rua à noite, não. Tinha que voltar para casa antes de anoitecer. Só que isso não impediu de ela servir, dela ver a necessidade daqueles camelos com sede e matar a sede daqueles camelos com o que ela tinha. Às vezes você fala: olha, não dá, eu não tenho condição de fazer isso, é difícil. Meus irmãos, a vida não é fácil, aprenda isso. Você não vive no País das Maravilhas, junto com Alice, onde tudo é lindo e maravilhoso. O mundo é um lugar difícil, porque no mundo os homens são pecadores. O mundo é um lugar difícil, a vida é difícil, para todo mundo. Só que vejam, não é porque as coisas são difíceis que a gente vai cruzar os braços e não vai fazer nada. Nós precisamos ter sensibilidade com a necessidade do outro. É o que eu ensinei hoje de manhã na escola dominical. Nós temos que olhar para a igreja e ver as necessidades. Olhar para os irmãos e ver as necessidades que eles possuem. E ajudar um ao outro e cuidar um do outro.
e abençoar um ao outro. Às vezes você vê uma necessidade na igreja e está lá, uma coisa quebrada e ninguém conserta e você, ninguém conserta, mas não vou consertar. Você vê uma pessoa lá sofrendo e ninguém vai visitar, também não vou, o pastor não vai visitar ninguém, não vou. Rebeca nos mostra aqui, meus irmãos, que por mais difícil que fosse a tarefa, e era, saciar a sede de 10 camelos com um baldinho de 13 litros, ela foi e fez. Nós devemos ter esse entendimento. Deus ia providenciar água para os camelos, sim, mas Deus ele usa você para providenciar as coisas. Deus ele usa pessoas, Deus ele usa os seus filhos. E a gente continua a leitura, meus irmãos, quando o homem, versículo 21, a observava em silêncio, e depois que os camelos terminaram de beber, versículo 22, ele deu joias de ouro para aquela moça. No versículo 23, então, ele pergunta, de quem que você é filha? Lembra? Tinha que ser da cidade de Abraão, tinha que ser parente de Abraão, e tinha que aceitar fazer a viagem de volta e se casar com Isaac. Então, era da cidade de Abraão, agora ele vai perguntar, será que ela é parente de Abraão? E ela responde, versículo 24, sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu à luz a Naor e acrescentou, temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Ela era parente de Abraão, era da família de Abraão. O que o servo faz no versículo 26? Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor e disse, bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Você ora. E quando Deus responde a sua oração, você agradece? Você adora? Você louva? Interessante uma coisa, muita gente me procura pedindo oração. Pastor, ora enfermidade, emprego, viagem, isso, aquilo outro. E a gente ora. Agora, poucas pessoas entram em contato comigo e falam, pastor, eu quero que o senhor ore agradecendo. Porque eu fiz aquela viagem e deu tudo bem. Porque Deus me curou. Porque eu estava precisando disso e Deus me deu o que eu estava pedindo para Ele. Quantos cultos de ação de graça você já participou? Poucos, né? Nós somos, às vezes, meus irmãos, muito ingratos. Nós pedimos e não agradecemos. Certa vez, Jesus curou 10 leprosos que estavam implorando para que Jesus tivesse misericórdia deles. E Jesus então cura aqueles leprosos e dos 10, somente um volta para agradecer. Aquele servo teve a oração respondida. Ele louvou a Deus, ele adorou a Deus, ele agradeceu, porque Deus tinha guiado ele exatamente à casa dos parentes do meu Senhor. Irmãos, era dificílima aquela missão. E Deus guiou. Você tem tarefas difíceis na sua vida. Deus vai te colocar em situações complicadas na sua vida. Mas Ele vai te guiar. Ele vai à frente. Ele é o pastor que guia as ovelhas. E as ovelhas muitas vezes, meus irmãos, passam por caminhos difíceis. Se você observar, se você está cheio de vídeo na internet de rebanhos de ovelhas, observa onde que as ovelhas andam. Não é em lugar, não é em pasto. Ovelha não é boi que fica no pasto. Principalmente nessas regiões do Oriente. As ovelhas, meus irmãos, elas têm que caminhar, fazer caminhos cheios de pedra, subidas íngremes, descidas íngremes, até que ache um montinho de mato, um montinho de grama. Achou aquele montinho no meio daquelas pedras e ela vai comer. Só que é o pastor que conduz as ovelhas. Então você vai passar por momentos na sua vida muito difíceis, mas Deus vai à frente te conduzindo. Do versículo 28 até o versículo 61, eu não vou ler por causa do nosso tempo, você pode ler na sua casa, vai nos contar a história da moça voltando para a casa dela,
contando, levando o servo de Abraão lá para a casa dela, contando a história, e a família da moça permitindo que a moça fosse e a própria moça aceitando, né? No versículo 58 diz que chamaram Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Ela aceitou e ela foi. Ela dispôs o seu coração. Agora tem mais um detalhe que eu não quero passar em branco aqui. A família de Rebeca não era uma família fácil, era uma família difícil. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Você vai ouvir falar muito desse Labão mais para frente. Labão, ele se tornou mais tarde o sogro de Jacó, filho de Rebeca. E esse Labão enganou Jacó. Eu não vou dar os detalhes agora, mais para frente, quando a gente chegar lá, nós vamos ver esse texto. E olha só o versículo 30. Quando viu o pendente, as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava ao pé junto aos camelos, junto ao fogo. Labão, quando viu as joias que a sua irmã havia ganhado de presente, ele cresceu o olho. Opa! Ela contou a história, aí falou: opa, esse homem tem dinheiro. O negócio é interessante. Labão não se preocupou com a felicidade da sua irmã, que ela ia se casar. Ele viu isso aqui. E tem pessoas, meus irmãos, no mundo que são desse jeito, só pensam em dinheiro. Tio Patinhas. Eles não têm pupilas nos olhos, eles têm cifrões nos olhos. Já viu o desenho? Aparece um cifrão assim. Tem gente que é assim, só pensa em qual é a vantagem que eu levo nisso. Só que até mesmo essas pessoas, Deus usa para abençoar o seu povo. Até mesmo gente ímpia, Deus usa para abençoar o seu povo. E quando a gente chega no versículo 60, nós vemos que a família de Rebeca abençoou Rebeca e disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos. E de fato aquilo batia com a promessa de Deus, que a descendência de Abraão seria grande. Rebeca então monta no camelo junto com o servo, fazem a viagem de 700 quilômetros de volta. E aí o texto vai terminar, meus irmãos, de forma linda. Olha lá o versículo 63. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos viu, e eis que vinham os camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo. Eu me lembro até hoje, quando eu vi a Ana pela primeira vez na igreja. Chamou minha atenção, mas eu não me apaixonei por ela logo de cara, demorou 4 anos. Lembra que eu falei tudo no tempo de Deus? Às vezes você fala assim: pastor, mas eu vou casar com um rapaz do mundo porque na minha igreja não tem rapaz. Às vezes tem, e você que não percebeu ainda. Ou às vezes não tem, mas Deus ainda vai enviar. E eu me lembro também quando no dia 14 de fevereiro de 2004, não errei, a Ana entrou pela porta da igreja de braço dado com o meu sogro, com o pai dela. E aí ela olhou para mim e eu olhei para ela. Parece que era só nós dois que tinha ali, né? Igreja lotada de gente. Parece que só tinha nós dois. Isaque, ele estava no campo meditando. Alguns comentaristas vão sugerir que ele estava orando. O maior interessado daquela história era Isaque. E aí ele olha de longe, ele vê os camelos chegando e ele vê aquela moça. E era linda. E a moça olha de longe e vê Isaque. E ela pergunta, no versículo 65, pergunta para o servo: quem é aquele homem que vem pelo caminho? Ela viu paixão à primeira vista. Quem é ele? E ele responde: é o meu Senhor. O que ela faz? Ela cobre o rosto. Mais uma vez, Rebeca não era qualquer uma. Aquela cobertura do rosto simbolizava que era uma moça recatada, era uma moça correta, uma moça direita, virgem, conforme nós já lemos.
E aí eles chegam no versículo 66, o servo estava empolgado. Eu acredito que aquele homem era um homem muito empolgado, porque ele ora, ele se prostra, ele adora ao Senhor, ele chega na casa. Em casa, a gente não tem tempo aqui agora, mas na sua casa, se possível ainda hoje, antes de você dormir, leia o capítulo todo para você ver a história. A família de Rebeca coloca a mesa para o servo comer, e a hospitalidade oriental era muito grande. Não era um pãozinho francês, uma garrafa de café. Era um banquete. E o servo falou assim: não vou comer. Estou cansado, a viagem foi longa, mas antes de eu comer eu preciso contar uma história para vocês. E ele conta toda a história para a família de Rebeca. Aquele homem era um homem muito empolgado. Chega no versículo 66, ele para e antes do casamento ele fala: Isaac, vem cá, vou te contar uma história. Ele conta toda a história. E no versículo 67, Isaac toma a Rebeca e leva ela para a lua de mel. Eles se casam. 40 anos. E Deus deu a esposa para Isaac. E a história continua até chegar em Cristo. Deus providenciou todas as coisas, meus irmãos, até que o nosso Salvador viesse ao mundo. E depois que ele veio, ele providenciou todas as coisas para que você um dia ouvisse essa mensagem e se convertesse e viesse a fé nele. E ele vai continuar providenciando todas as coisas até o fim. Então não se preocupe. Em Romanos 8, versículo 32, que foi um texto que eu inclusive li no domingo passado, Romanos 8,32, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas! Não é tudo o que você quer, é tudo o que você precisa. Em Mateus, capítulo 6, capítulo 6. Mateus capítulo 6, ele diz assim, versículo 33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, seja o que for que você estiver passando, confie no Senhor, confie na sua providência, confie nos seus cuidados. Você quer se casar? Se for da vontade de Deus que você se case, peça um marido ao Senhor, peça uma esposa ao Senhor, mas que seja de acordo com a sua palavra, e Ele vai te dar. Você está enfermo? Peça ao Senhor que conduza você nessa enfermidade, que se for da vontade dEle, Ele te cure, que Ele vai atender a sua oração. Você precisa, como eu disse, num trabalho novo, você precisa de um carro um pouco mais novo, você precisa de uma reforma na sua casa. Irmãos, as nossas necessidades são variadas. Ore ao Senhor, como aquele servo orou, sabendo que Ele vai cuidar de você. Mas ore! Tem gente que ora uma vez, nunca mais ora. Ora, 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 ora. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo o que bate abrir-se-lhe-á. Ou seja, a oração é insistente. Às vezes, você vai orar uma vez e você vai falar amém, Deus vai responder. Às vezes você vai orar 30, 40, 50 anos. E aí Deus vai responder. E às vezes não. E às vezes Deus vai responder a sua oração e você não vai ver. Abraão não viu a herança. Hebreus fala que ele morreu sem ver a herança. Às vezes você não vai ver a resposta à sua oração, mas Deus vai responder. Seja responsável, não faça as coisas de maneira precipitada, de maneira ansiosa, mas confie no Senhor, seja responsável, faça as coisas com diligência e, por fim, seja obediente à sua palavra, sabendo que Ele vai cuidar de você até o fim. E assim qual que é o fim da história? O fim é o casamento.
Assim como essa história termina com o casamento de Isaac e Rebeca, a nossa história não termina no caixão. Termina no dia em que Jesus voltar. E Ele vai ressuscitar os mortos. E a gente vai morar no novo céu e nova terra. Essa terra vai ser reformada, uma nova terra. A Bíblia fala lá em Apocalipse que não haverá pranto, não haverá dor. Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Então até o fim Ele vai providenciar tudo. E quando chegar ao fim, o Cordeiro vai se casar com a sua noiva. Quem é a noiva do Cordeiro? A igreja. Nós vamos participar da ceia agora. E isso nos lembra esse dia. Porque Jesus ele disse aos seus discípulos que Ele não ia participar, que Ele não ia tomar do cálice até que Ele tomasse um novo cálice, uma nova ceia no reino do seu Pai. Você vai tomar da ceia agora, lembre-se disso. Um dia você estará na presença de Jesus, com um corpo glorificado. E você vai tomar dessa ceia com os irmãos. Aqueles irmãos que já partiram, que deixaram saudade. Aqueles irmãos que a gente encontra na palavra de Deus. Irmãos que a gente nunca viu, que nunca conheceu, mas vai ficar conhecendo. Porque o final da história é esse. Então creia nisso, essa vida vai passar, os problemas vão se passar, as angústias vão se passar. E um dia você estará com o seu noivo, com o seu Senhor, participando do novo céu e da nova terra. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.